Oi, gente, olha só, começando um novo dia com essa paisagem linda. Olha a altura que nós estamos. Eu comecei aqui porque deu uma paradinha ali com o caminhão na frente da pista e a gente fica apavorado de tanta descida e é curva e nós estamos começando a nossa viagem agora, que a gente está indo para Santo Antônio do Pinhal. A gente tem que ficar pensando, é muita coisa. E a gente tá na estrada já faz um tempinho, né, que a gente já pegou a estrada. Faz. E estamos indo, mas assim, a estrada tem que tomar muito cuidado, porque é bem perigosa, né? Muita curva, muita subida, muita descida, umas descidas assim, e a gente tá meio gato escaldado. A gente fica com medo agora, muito medo, mas estamos indo de boa. Para um pouco nessa sombra, ó, aí a gente vai parar um pouquinho aqui nessa sombra. Vou mostrar pra vocês aqui de cima, ó, que coisa mais bonita. Ó, o Tuti parou o carro. Deixa eu descer lá embaixo Lá nós paramos aqui, ó, num lugarzinho onde tem doce, queijo, café. Eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês. Olha que bonito. Ali tem uma... Deixa eu mostrar aqui. Será que dá pra confiar? Será que dá pra confiar nisso aqui? Aqui, ó. Olha só que bonito, gente. Olha que sossego. É bem bonito, né? Eita, trem bom. E a Melzinha já tá ali também, que a gente parou embaixo dessa árvore aqui. E o Tuti vem vindo com a Mel. Olha lá a Dona Mel. A Dona Mel falou de descer com ela mesmo. Olha lá, agora eu já vou dar uma aguinha pra ela também. Oi, Mel. Olha lá, aqui tá o Tutão. Parar um pouquinho pra Mel descansar também. Começando o outro vídeo pra vocês também. E vamos mostrar como vai ser esse lugar bonito que a gente tá indo, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Já virou uma rotina essas descidas. A gente já tá acostumando, gente. Ainda estamos acostumando. Opa! Pegamos uma estrada de terra. Que dá uma olhada, olha lá. Tudo falou que é boa. 5 quilômetros de estrada de terra. 5 quilômetros. Pra cortar um monte de lugar, sabe? Pra ser mais rápido. Os moradores daqui que falaram que é bem melhor. Então, estamos seguindo. Nós paramos ali em Cambuí para abastecer. E ali em Cambuí eles que deram essa rota aqui. Essa dica. Que falou que é bem mais perto, tranquilo. Então a gente tá indo por aqui, ó. E tá bem tranquilo mesmo. Olha que gostoso. Estradona de terra, mas terra é estrada boa. Aí, ó, acabou a estrada de terra. Bem-vindo a Santo Antônio do Pinhal. Chegamos, gente! Finalmente! Pelo amor de Deus! Gente, ó, nós estamos em Santo Antônio do Pinhal. Tem congestionamento. Tem congestionamento na cidade. Vai, gente. Eu aguento isso. Nós vamos passar no mercado, vamos procurar um supermercado que a gente precisa comprar mais água, pão. Apesar que onde a gente vai ficar tem café da manhã, né? Tem. Então, mas qualquer coisinha pra gente beliscar agora à tarde, que a gente almoçou e agora não vai mais nada, né? Mas à noite às vezes dá fome, né? E onde a gente vai estar também no meio do mato, então tem que levar sempre alguma coisa prevenida, né?
Pra não passar fome no meio do mato. Aí tem gente que não dorme se não comer, gente. É, quem será? Quem será? Não sou eu não, viu, gente? É o tutão aqui, ó. Aqui tem um jacarezinho, bonitinho. É, a cidadezinha bonitinha também. Olha a cidade toda enfeitada de Natal também. Olha que bonito. É, todas as árvores. Olha que bonitinho. Olha a cara dos dois. Olha a cara lá da Mel. Coitada. A gente já não aguenta mais andar e não chegamos ainda, gente. Já tá escurecendo e nós não chegamos ainda. Nós estamos muito cansados. Mas fala que daqui o quê? 7 minutos. 7 minutos nós estamos chegando. Vamos ver. Aqui, Ah, filho. Você chegou ao seu destino. Chegamos, gente. Delícia. Oi, gente. ó. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite já. É, Aqui quase já boa quase noite, boa é. noite já. Estamos dois com cara de cansado. Acabado. Acabado, gente. Andamos o dia inteiro hoje. Nem sei quantas horas deu. Ah, não sei também. Ah, e andamos, hein? Andamos. E não chegava mais. Vocês vão ver aí pelo um pouquinho que a gente vai mostrar da estrada. E não chegava mais. E a gente morto de canseira. E a gente achou que ia chegar cedo na pousada. Mas acabamos chegando super tarde, né? E, então a gente só sentou aqui mesmo pra descansar um pouco. E pra gravar o vídeo, né? Falar um pouco de viajar, né? Que é legal viajar. Que a gente sempre viajou, né? Eu falo, a gente quando passa a ser imigrante, a gente, além de viajar no Brasil, né? Nós já viajamos bastante no Brasil também. Quem sabe a nossa história, a gente era hippie, então a gente viajava. Normalmente a gente viajava. Mas não era de carrinho assim, bonitinho, não. Nada, a gente era moleque, né? A gente viajava de mochilão nas costas. Mochilão, de ônibus, barraca nas de carona. costas, Nós já viajamos de carona. Na época dava, né, pra pegar carona. Hoje eu nem sei mais. Hoje se eu dá. acho que o pessoal dificilmente até dá carona, né? Talvez de medo. Todo mundo tem medo, né? Quem vai pegar carona e quem vai dar a carona também, né? Mas antes não, a gente viajava, era comum viajar de carona. Isso já faz 40 anos já que a gente faz isso. Bem pouquinho. E a gente adora, né? Uma aventura, uma viagem. Mas é muito bom, né? Muito bom viajar. É legal que um lugar é diferente do outro, né? Que nem aqui mesmo, a gente nunca tinha vindo, né? Nós moramos fora do Brasil 14 anos. Nós moramos na Europa, né? Moramos 1 ano em Portugal e o restante nós moramos na Inglaterra. E nesse tempo todo nós viajamos um monte também, né? Lá fora. Até eu falo que é engraçado que nós já fizemos acho que uns 60 voos assim. E nós nunca tivemos um voo doméstico aqui no Brasil. É verdade, a gente sempre viajou de carro no Brasil. Sempre de carro. Os nossos voos foram todos lá para fora. Ou dentro da Europa, né? Ou daqui pra lá, ou de lá pra cá, ou próprio dentro da Europa mesmo, né? Na época de Londres, nós moramos 8 anos em Londres, né? Lá a gente trabalhava... nós fizemos de tudo já, né? Mas o trabalho permitia que a gente viajasse também. Então a gente, por exemplo, a gente vinha para o Brasil... Pelo menos uma vez no ano, né? A gente vinha, todo ano a gente vinha para o Brasil. Todo ano, E teve ano da gente vir 2 vezes para o Brasil. Ai, que loucura. Tudo, né, gente? Porque não parece, viu? Mas viajar. A turma fala, é fácil viajar de lá para cá, mas não é, né? O Brasil é caro, o Brasil é bem caro. A passagem é cara, porque uma que é muito longe, né? 12 horas, né, de voo. Então é bem longe, é caro, a passagem é cara.
O Brasil é caro para passear? Parece que não, mas se gasta bem. Apesar que eu falo, não era tão caro como é hoje em dia, né? Eu falo que depois da pandemia se tornou, meu Deus, uma dificuldade viajar. Porque qualquer viaginha é muito caro. Até dentro da Europa, né? Até na Europa. Até dentro da Europa a gente sentiu o quanto ficou caro viajar. Acho que porque as companhias também tinham que compensar, né? Eu creio que sim. Ficou parada, né? Eu não sei, quem morou na Europa na época que nós moramos vai lembrar disso aí. Nós pegamos uma época, eu não sei se era um subsídio que o governo dava para as companhias aéreas, não sei. Só sei que nós fizemos um monte de viagem por 1 centavo a passagem. Era 1 centavo, né? 1 pila no caso, né? 1 pence. Isso aí não tem muito sentido. A gente pagava só a taxa de embarque do aeroporto, que lá era 15 libras na época, né? Então a passagem custava 15 libras e 1 centavo. E era fácil daí, e era ir de volta, viu, gente? De avião. Era a coisa mais barata que se tinha, era viajar de avião. Então nós aproveitamos bem essa época, nós conhecemos... viajava até. Nós conhecemos o país de Gales, nós conhecemos Escócia, nós conhecemos Alemanha, nós fomos para França... Itália, e várias vezes, viu, gente? Paris, fomos para Itália, fomos para Espanha, fomos para Suíça, fomos para Portugal. Aliás, nós moramos 1 ano em Portugal também. Foi uma época que eu fui para trabalhar em Portugal. E em Portugal nós viajamos muito também, viajamos Portugal inteira. Em 1 ano, Portugal é pequenininho. Para você ter uma ideia, você atravessa de uma ponta na outra, do sul no norte, em 6 horas de carro, Portugal. Então, pra gente que é do Brasil, né, 6 horas não é nem tanto assim. Então, e a gente viajava muito de ônibus ainda dentro de Portugal. Viajava de carro, de ônibus em Portugal, de trem. Fizemos muita viagem de trem também. Então, é um barato, porque eu falo, nesses países a gente vai conhecendo lugares diferentes e pessoas diferentes, que isso que é o mais legal, né? Até agora, nessa última etapa nossa, nós praticamente não viajamos, né? Por causa, quem não sabe, café, né? A gente tinha um café, né, na Inglaterra. E o café tomava todo o nosso tempo, né? Era difícil de viajar, era difícil de sair vários dias. Não, era praticamente impossível. Quem tem comércio sabe disso, né? Você não tem... Apesar que a gente tinha uma equipe, nós chegamos a ter 6 funcionários, né? Tinha uma equipe boa, que ajudava muito. Mas mesmo assim, eu falo que nós viemos, nesses últimos anos aqui, né? Nós viemos uma vez para o Brasil. Ainda foi por 9 dias só. Então foi assim, só por motivo ainda de doença. Resolver problema. Resolver problema. Então a gente praticamente não teve férias assim, né? Nós viemos muito rápido para o Brasil. Aí quando foi uns 2 anos atrás, foi, né? Acho que nós fomos para a Grécia. Isso. Nós tiramos 4 dias para ir para Grécia. Aí fomos passear na Grécia, mas fomos muito rápido também. E o ano passado nós fomos para Escócia, que nós fomos na casa da Sandra, fomos para Escócia e de novo nós fomos para o Wales, que é o país de Gales, né? Só que nessa vez a gente ia indo para o sul do país de Gales, onde é Cardiff, né? Que é a capital do país de Gales, tudo. E essa vez nós fomos no norte, que é lindíssimo, gente. Nós fomos na casa de uns amigos nossos, que eles moram do lado de Liverpool. E de lá, né, que a gente foi passar o fim de ano com eles, e de lá nós fomos viajar. Isso, nós fomos para a Escócia, fomos para Glasgow e Edimburgo, na Escócia, né, e depois nós voltamos para a casa deles, e aí nós fomos para o norte do país de Gales, que lá a gente chama de Wales, né?
Lindo, lindo, lindo. E nessas viagens todas, a gente tem contato com as pessoas, né? Você conhece pessoal que trabalha no lugar, você conhece o local, né? Aquele que vive no local, você conhece outros turistas de tudo que é país do mundo. Você tem contato e troca histórias, experiência, e isso é muito bacana. Inclusive brasileiros. A gente viajando, né, pelo fato da gente falar em português nos lugares, quem está do lado e fala português também acaba entrando na conversa. Ainda mais brasileiro. Nossa Senhora! Aí é aquela troca mesmo de experiência mesmo, né? Cada um conta a sua história, da onde está vindo, para onde está indo, o que faz, aonde que mora. E isso aí é enriquecedor pra gente. Verdade. E é o que está acontecendo agora aqui nessa viagem de Minas, Por né? isso que nós paramos aqui para conversar e sentar e falar. Foi. Porque, assim, esses dias que a gente tá viajando, não é tantos dias, mas o pouco que a gente começou a viajar no Brasil, depois de ter ficado tanto tempo fora, o que nos encanta no Brasil, além das paisagens, é claro que o lugar, Minas está surpreendendo, está sendo lindo, 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 lindo. As paisagens, a gente fala dos morros, das montanhas, toda hora, porque é muito bonito. Mas o que surpreende é o povo, gente, que coisa mais boa. Foi, e é disso, né, que a gente tá falando. No primeiro camping que nós ficamos, foi lá em Bueno Brandão. Bueno Brandão, Até um camping totalmente precário, né? Eu falei, nossa, esse lugar não tem condição nem de receber hóspede. E aí, conversando, né? Nós pegamos até amizade com os donos, né? O casal, né? O casal, dono do local. E aí eles contaram a história deles, né? Que eles estão passando uma dificuldade terrível na família. Que a filha deles, que inclusive era a que tocava o camping, né? É o casal, né? O filho e a filha, né? Isso. Aí ela tá entre a vida e a morte no hospital. Ela já tá internada acho que 3 meses, né? Ela já tá. Ela comeu ela tá melhor, né? Ela comeu um hambúrguer que eles saíram comer fora e ela pegou aquela butolismo. Butolismo. Ai, não sei Meu o nome. Deus, quem souber aí, por favor, mas põe no comentário. Eles falaram que acho que é da maionese, né? Que é feita com ovo cru, né? Essas coisas, não é? Creio que vem sim. Da maionese, alguma coisa assim. O médico suspeitava disso. E ela chegou a ser desenganada quase pelos morreu. médicos, porque já estava morta praticamente. E agora ela está respirando por aparelhos ainda, né? E está aos poucos se recuperando. Então eles estão passando assim um período assim. Coitado. Nossa Senhora. Então, para vocês terem uma ideia, ela é de Bueno Brandão, né? Onde nós ficamos lá. E ela está no hospital, eu não me lembro a cidade, mas é 80 quilômetros de lá. Todo dia. E todo dia a mãe dela vai pro hospital. De lá onde eles moram até no hospital, 80 quilômetros. E quando é à noite ela volta para dormir em casa, né? E tá essa vida entre eles. Eu falei, olha a história que a gente acaba descobrindo, né? Por isso que o camping tá abandonado. O camping tá, na verdade... Não tem condição de cuidar. Não teria nem condição de receber o hóspede, assim. Mas ainda eles estão recebendo para ajudar um pouco ainda a situação que eles estão passando. É muito interessante. Então, as histórias que você acaba descobrindo, né? E a gente acaba torcendo, né, pela pessoa, a gente acaba se envolvendo, né, na história e é bem legal isso também, né? Conhecer a vida e a história de cada um, né, que a gente vai conhecendo. E por aí tem. Eu falei que pena que a gente não filmou, mas também não tem como, né? Filmar a pessoa também não vai querer. É uma coisa particular dela, né? Mas é impressionante, o ser humano como o ser humano é maravilhoso. Você encontra pessoas muito interessantes e cada um tem a sua história diferente, né? Nós encontramos um senhorzinho que ele vive no motorhome, ele é de Santa Catarina e nesse camping de Monte Verde já fazem 6 meses que ele tá. Tá parado lá. Parado. Com o ônibus dele. Ele deu um problema no coração, foi? Ele operou da safena. Pôs ponte de safena. Nossa. E tá lá, sozinho. Trabalha no ônibus. Ele trabalha de home office. Online, né? Ele trabalha. E fica sozinho viajando pro mundo, gente. E tá lá, tá nesse camping já faz 6 meses já que ele tá.
e viaja sozinho ele. Aí nós paramos para conversar, porque para ele tomar banho, ele passava por onde a gente tava, né? Que ele toma banho no camping, né? À tardezinha ele ia lá tomar banho, parava para conversar. Meu Deus! Quanta história! E converse sobre tudo. Tudo. Um homem muito inteligente, muito... sabe de tudo. E aí, nossa, era horas de bate-papo. Nossa, foi muito interessante. Então é isso, eu falo, as viagens, ela só acrescenta na vida da gente, né? Falo, às vezes não sai nem do jeito que a gente quer, né? Às vezes o lugar não é nem tanto aquilo que a gente esperava. Acontece o freio, acontece os problemas. Acontece coisa boa e acontece os perrengues também, né? Que a gente acaba passando. Mas nesse meio tempo a gente acaba encontrando uns anjinhos que a gente conhece aí e que troca experiências com a gente, e a gente troca as nossas também. A gente conta, eles contam. E acho que isso é o que vale nas viagens, né? É o que mais vale na viagem, é encontrar as pessoas mesmo. Os bate-papos, as histórias que a gente vai guardar pro resto da vida. Até hoje, agora, a hora que nós chegamos aqui na pousada, né? Eu fiquei no carro com a Mel e a Zizi foi lá na recepção da pousada, né? E daqui a pouco veio um senhor lá, que na verdade era o dono da pousada. Ele foi lá no carro cumprimentar, dar as boas-vindas. Ele falou, olha, vocês fiquem à vontade e eu vou explicar onde que você vai parar o carro, né? Por onde que você vai. Você vai parar em frente do quarto que vocês vão fica mais fácil do que parar aqui em cima. E era totalmente gentil. Eu falei, nossa senhora. Que delícia, sabe? Que legal. O quarto. Depois a gente mostra o quarto. É que agora tá tudo as malas bagunçadas. Nós estamos no bico do corvo hoje. Tô cansado. Depois daqui é um banho e cama, porque... Agora a gente vai dar uma descansada, vamos tomar um banho, né? Isso. E vamos comer alguma coisinha. Parece que até aqui na pousada ele ofereceu acho que deve ter coisa para comer. Mas enfim, a gente vai dar uma descansada agora. E amanhã a gente continua, tá bom? Isso, gente. Legal, então. Obrigado aí por acompanhar a gente nessas aventuras, nesses perrengues. Mas o que fica é histórias. História é muito bom, é muito gostoso de contar. E é isso aí. Brigadão, viu? Legal. Boa noite para todos aí. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Bom descanso. Amanhã a gente continua o vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia, povo! Bom dia! Deixa eu só filmar aí dentro para mostrar para eles que ontem não deu tempo de a gente filmar porque a gente chegou muito tarde. A gente ficou... Nossa, bagunça que tá. Bagunça, né? Filma bagunça. Filma bagunça. Olha que gostoso o quarto que a gente ficou. Um colchão maravilhoso, um lençol lindo, um banheiro muito gostoso. E aqui, ó, tem até cama pra Mel. Você viu que delícia? Ó, aqui. É um lugar bem gostoso, viu, gente? Uma pousada muito gostosa. Lá em cima tem uma piscina muito gostosa para quem vai aproveitar. Sobe até ali. Você põe a Mel aí dentro? Você quer já deixar a chave ali pra ele? Daqui. Eu te pego ali, então. Então tá. Põe a Mel ali, eu vou subindo filmando. Vai lá com o papai, Melzinha. Cuidado que ela tá molhada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó como que é aqui. Ali tem a lavanderia. Mas ele disse assim que são casarões bem antigos. De 80 anos os casarões. E aí eles foram construindo chalezinhos, né? E a recepção é maravilhosa. Ele é uma graça. E olha que delícia aqui, ó. Ali onde a gente tomou café, que tá muito gostoso. E aqui também, ó. Aqui tem uma piscina muito gostosa. Olha os casarões, que lindo. E é isso, gente. Nós vamos pegar a estrada de novo hoje, tá? Então vamos lá. Que pousada gostosa. Para quem quiser ficar nela, é muito gostosa. Uma cama. Foi a melhor que nós ficamos até agora. Ela é simples, ela é antiga, mas é incrível. O colchão maravilhoso, a roupa de cama maravilhosa, o chuveiro, o café da manhã. Então
pousada, né? Para quem quiser vir para Minas conhecer, aí a gente passa o nome da pousada